Olá, meu nome é Marina Bittar e esta apresentação diz respeito ao meu projeto de iniciação científica desenvolvido com o apoio da FAPESP. Este trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. Eduardo Mário Mendiondo e sob coorientação da doutora Denise Tafarella. Trata-se da determinação de um novo método unificado para valorar serviços ecossistêmicos hidrológicos através do uso de curvas de permanência quali-quantitativas passível de aplicação para cenários sob mudança. A valoração de serviços ecossistêmicos vem sendo muito discutida nos últimos 20 anos. Mas o que são serviços ecossistêmicos? São benefícios que o homem deriva da natureza e de seus processos naturais. Podem ser bens materiais como madeira, minérios, água, ou serviços como a autodepuração de rios e a polinização. A valoração de serviços ecossistêmicos é importante, pois ao lhes atribuirmos valor monetário, estes ganham maior peso nas considerações de processos decisórios. Um exemplo de aplicação prática são as estratégias de pagamento por serviços ambientais, PSA, que consistem no pagamento de incentivos financeiros a proprietários rurais, a fim de que estes preservem os recursos naturais de suas propriedades e mitiguem impactos causados pela interferência antrópica. Existem diversas estratégias de PSA que deveriam ser embasadas por alguma metodologia consistente de valoração, mas que acabam tendo valores determinados de forma subjetiva, com muita variação entre regiões. Além disso, não há incorporação de possíveis desequilíbrios que possam ser causados por mudanças climáticas ou de uso e ocupação do solo, além de outras mudanças a longo prazo. Sendo assim, a motivação deste projeto é a ausência de um método consolidado de valoração de serviços ecossistêmicos. Então, como objetivo principal, temos a determinação de um método unificado de valoração, com foco em serviços hidrológicos de regulação, como é o caso da autodepuração dos corpos hídricos. Em 1997, em artigo publicado na Nature, Costanza et al. Propuseram a valoração de serviços ecossistêmicos de forma análoga à economia de mercado, com comparação entre oferta e demanda. No entanto, a determinação da oferta e demanda por serviços hidrológicos é um desafio. Em 2002, o professor Arjen Hoekstra criou o conceito de pegada hídrica, e em 2011 foi lançado o Manual de Avaliação da Pegada Hídrica, com definição do conceito de pegada hídrica cinza e instruções para o seu cálculo. A pegada hídrica cinza consiste em uma vazão de diluição de poluente, e por assim ser, a pegada hídrica cinza pode ser interpretada como demanda por serviços hidrológicos de regulação. Esta é, então, a hipótese principal deste projeto que contribuiu para a publicação de artigo, neste ano, referente ao método desenvolvido. O método utiliza dados quali-quantitativos de monitoramento hidrológico para calcular as pegadas hídricas cinzas. Com dados de qualidade em corpos hídricos, calcula-se a pegada hídrica cinza observada, que é a vazão de diluição que está de fato sendo demandada, de acordo com a concentração de poluente constatada no corpo hídrico. Com dados de vazão, calcula-se a pegada hídrica de referência, utilizando os valores máximos admissíveis para determinado poluente. Estes valores são interpretados como a vazão que de fato está disponível para diluição de poluentes, sendo uma medida de oferta de serviços hidrológicos de regulação. Estas pegadas hídricas são utilizadas para a construção de curvas de permanência, onde é incorporada a condição não estacionária dos regimes de corpos hídricos. Tais curvas podem ser interpretadas como curvas de oferta e demanda, e a diferença entre elas nos indica o grau de degradação do corpo hídrico em análise. É em função do grau de degradação que pretende-se atribuir valor monetário aos serviços hidrológicos de regulação. Adotou-se a equação exponencial para atribuição de valor, cujo expoente é dado pelo grau de degradação dividido pela vazão de longo período do corpo hídrico. Também é definido um valor de referência mínimo que multiplica a parcela exponencial. O método proposto retorna valores maiores para situações que requerem esforços de restauração, que notadamente são mais custosos. Para situações em que o grau de degradação é menor do que zero, deve-se adotar o valor mínimo de referência, correspondente a incentivos para esforços de conservação do corpo hídrico. Para cenários futuros sob mudanças, é possível utilizar dados quali-quantitativos provenientes de simulações. No artigo, o método foi testado em 12 subbacias brasileiras com diferentes áreas de drenagem e usos do solo, e mostra-se promissor pelos motivos já mencionados. Também está sendo testada a incorporação de dados de saneamento, com pretensões de contribuir para o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que ainda não aborda a questão de valoração. O método obtido atende ao objetivo principal do projeto e apresenta as seguintes vantagens: é de fácil aplicação e compreensão, pode ser aplicado para cenários de interesse e é coerente em relação aos investimentos necessários para cada grau de degradação. No entanto, por propor incentivos maiores para graus de degradação mais elevados, é necessário que haja monitoramento hidrológico contínuo nas escalas espaço-tempo, tanto para verificar a eficiência dos investimentos quanto para coibir atitudes de má-fé. Por fim, ressalta-se a importância do monitoramento e da integração entre órgãos gestores para melhor uso dos recursos disponíveis, bem como na disponibilização apropriada dos dados em bancos de dados públicos. Obrigada.